Flamengo suportou uma pressão muito grande e sai classificado com 0-0 de mais uma final de Libertadores da América. Eu acho que foi um Flamengo que foi maduro, foi um Flamengo inteligente, foi um Flamengo que entendeu o cenário, transferiu o nervosismo para o adversário e controlou muito bem a partida. O Flamengo na final da Libertadores, o Flamengo é o time que sabe jogar, não toma gol assim. O Flamengo infinitamente, tecnicamente é melhor e conseguiu no primeiro tempo mostrar isso, mostrar que tecnicamente é melhor, porque foi o tempo todo com a bola. Parabéns por mais uma final de Libertadores. Pode deixar que eu vou falar que o Flamengo mereceu, claro que mereceu. O Flamengo ganhou do Racing, o Flamengo ganhou da Conmebol, o Flamengo ganhou do árbitro, o Flamengo ganhou de todo mundo. A humildade e a estratégia falaram mais alto que o talento hoje. E foi por isso que o Flamengo chegou de maneira justa a mais uma final de Libertadores da América. O sonho pelo tetra da Libertadores segue vivo pro Flamengo. Torcer pelo Flamengo, olha, meu amigo, não é fácil pro coração. É emoção do início ao fim. Parabéns, nação rubro-negra. Para muitos que estavam torcendo contra, não teve jeito. O Flamengo chegou a mais uma final de Copa Libertadores da América. Muito bom dia para todos vocês, uma ótima quinta-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que está em mais uma final de Copa Libertadores da América. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão da classificação histórica do Flamengo. O Mengão que está rumo ao tetracampeonato. Chega mais, explode dentro do like. Hoje é recorde de likes, nação. Quero ver a força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso de mais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, mande pro seu grupo de WhatsApp, pro seu amigo flamenguista, pro seu amigo anti e também coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Flamengo TV, ao canal da TNT Esportes, link na descrição como créditos. Vamos lá, vamos ver a repercussão da classificação histórica do Flamengo. Que pode ser visto como o fechamento da quarta, porque na quarta tivemos um grande jogo, mas também pode ser visto como a abertura da quinta, porque vem outro por aí. Tudo bem, Elton? Bom dia pra você. Bom dia, Felipe, pra você, pro fã de esporte que está acompanhando a gente. 7ª final de Libertadores consecutiva, com pelo menos um brasileiro na decisão. Em todas as vezes em que a Libertadores foi decidida com um jogo único, teve pelo menos um brasileiro e o Flamengo já garantiu sua vaga na final. A gente vai falar sobre isso aqui. Sem dúvida, conseguiu através de um 0-0 que a gente já detalha com imagens e tudo mais, mas chamaremos Cícero Melo do palco do jogo, trazendo as informações para abrir aqui o jornal. Cícero, bom dia para você, tudo bem? Bom dia para você, Felipe, pro Elton, pro fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Nós já estamos aqui na zona mista, daqui a pouco os jogadores do Flamengo vão vir conversar com a imprensa. O Flamengo suportou uma pressão muito grande e sai classificado com 0-0 de mais uma final de Libertadores da América. É a quinta final do Flamengo e a final vai ser no lugar que traz grandes recordações para a torcida do Flamengo, em Lima, no Peru. Próximo dia 29 de novembro, a quinta final do Flamengo com Palmeiras ou LDU do Equador. Lembrando que o Flamengo tem 3 títulos da Libertadores: 1981, 2019, 2022 e tenta agora o seu 4º título. Muita gente quer o Palmeiras, né? Para ter uma forra, como a gente diz na gíria, né? O Flamengo perdeu a sua 3ª final em 2022 para o Palmeiras por 2-1 em Montevidéu. Outros já querem a LDU do Equador porque acham que vai ser mais fácil. Vamos aguardar o que vem pela frente. Amanhã vamos conhecer o segundo finalista. Daqui a pouquinho, então, eu volto direto aqui da Zona Mista, ouvindo os rubro-negros classificados para mais uma final de Libertadores. O que foi esse Racing 0, Flamengo 0? Chuveirinho, equipes que mais cruzaram na área do Flamengo após o Carioca. O Racing disparado, 38 cruzamentos. E aí tivemos Mirassol, Palmeiras 29-28, e aí já despenca bastante Inter, Central Córdoba, Cruzeiro e o Juventude. Esse expediente
não funcionou, Elton. Não funcionou e a gente sofreu na temporada pós-Carioca. Foi diminuindo também, Felipe, porque o Flamengo tinha mais a bola. Então, tendo mais a bola, você sofre menos. E teve um pouco mais a bola, logicamente que isso faz muita diferença. A gente está vendo aí, ó, antes e depois da expulsão do Plata, como estava a questão dos cruzamentos para a área. Foram 18 e o tempo que o Plata saiu, né, a gente está vendo ali embaixo, ele foi expulso com 11 minutos, né, do segundo tempo. Ou seja, com 56 mais ou menos, foram 18 cruzamentos. Com 35. Com 35 foram 20. Por quê? Porque o Flamengo adotou uma postura mais defensiva, o Racing passou a ter mais a bola, mas não conseguiu traduzir essa posse em efetividade. Cruzou demais, inclusive no final, quando o goleiro foi para a área, o cruzamento foi por... Ele tem inspirações em Jorge Jesus e o Diego Simeone, né? E no segundo tempo foi um jogo mais simeonista. Eu até falei aqui durante o Sport Center na semana que ele tinha que incorporar um pouco mais o simeonismo, né? Que é justamente um time que encurta espaço e tenta jogar nos contra-ataques. Foi o que aconteceu durante boa parte do segundo tempo. Eu acho que foi um Flamengo que foi maduro, foi um Flamengo inteligente, foi um Flamengo que entendeu o cenário, transferiu o contrário. Não deixou o Racing, inclusive, né, muitas vezes, entrar na sua área. Que atuação do goleiro do Flamengo, né? Já se consolidando realmente como um ídolo, não do momento. Claro, um ídolo histórico, isso é conquistado com títulos. O Flamengo está se encaminhando para lutar por mais títulos e ele como um protagonista. Chutes, 20 no total, no alvo, 4. Defesas, 4, gols sofridos, 0. Mas defesas difíceis, muita pressão, porque assim, além da pressão, a gente viu, teve 38 escanteios. Desses 38, várias, ele saiu e segurou. Isso não é uma defesa, mas é uma segurança que ele passa para sua defesa, para o seu torcedor. Eu até considero defesa, porque ali são Sim. defesas e finalizações, né? E normalmente os cruzamentos para a área são interceptações, principalmente pelo alto, que ele acaba tirando de soco ou fazendo, né, a defesa segurando a bola com as mãos. Mas, de novo, foi um cara importante num jogo de mata-mata. Foi importante nas quartas de final. Aliás, ele foi importante ao longo dessa Libertadores. É um cara experiente, já viveu muito esse ambiente no Boca, né? A maior final da carreira, Flamengo desde a estreia do técnico Felipe Luiz. Jogos oficiais 76, aproveitamento 72,4%, gols marcados, eu vou na média, 1,71, sofridos 0,58, títulos 3. Copa do Brasil, Supercopa do Rei e Carioca, os títulos que ele tem. A pergunta, maior final da carreira, eu vou englobar, obviamente, o período como jogador, porque é óbvio, como técnico é a maior. Mas assim, tem um valor muito grande, né? Uma carreira muito curta. Sim, meses ele pode já... Tudo bem, o Flamengo permite, é muito importante, porque assim, por exemplo, Abel Ferreira faz um ótimo trabalho no Palmeiras e tem muita estrutura para poder trabalhar. É uma equação, é um casamento, é um binômio, é mão dupla. O Felipe Luiz está começando a carreira com esse privilégio que é ter esse elenco, mas ele está fazendo o que se espera, que é conquistando objetivos além de títulos. Qual o tamanho para ele dessa final e qual o tamanho dele nesse Flamengo? Bom, maior final da carreira englobando o jogador, eu acho que vai depender do adversário que vai sair nessa quinta-feira. Vamos mais uma vez ao palco do jogo, zona mista, personagens dessa classificação no Flamengo. Léo, a gente sabe do esforço que você fez para jogar esse jogo decisivo, né? E acabou dando tudo certo. Entrou em campo, foi uma das grandes figuras do Flamengo, somente no cabeceio, que é o seu forte, um dos seus fortes. Suportaram a pressão no segundo tempo e o resultado está aí. Muita felicidade, né? O Felipe Luiz elogiando muito. O Flamengo joga de acordo com cada jogo, com cada adversário. Parabéns. Obrigado. Muito feliz pela primeira final da minha carreira de Libertadores. Como eu falei, depois do jogo que eu me machuquei contra o Palmeiras, acho que logo depois que eu fiz o raio-x e não tinha dado nenhuma fratura, eu falei, cara, eu preciso jogar algum dos jogos da semifinal, porque eu não tinha disputado nenhum na minha carreira inteira, eu tô com 29 anos, não sei, espero que eu possa voltar muitas vezes a esse lugar, mas não sei quando que eu vou estar de novo, então valorizo muito esse momento e eu tinha dito já pra minha família, eu falei, não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou tomar, o que eu vou tratar nesses dias, mas eu tenho que estar. E
eu fiz uma força muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco, para estar participando, para estar vivendo esse momento, mesmo que bem longe das minhas condições normais. E hoje eu falei também, não tinha jeito de eu ficar fora. E o Felipe também, desde o início, já falou pra mim, não tem chance de você estar fora desse jogo, você vai dar um jeito. E muito feliz por tudo isso ter valido a pena. Eu acho que, mesmo se as coisas não acontecessem, acho que teria valido a pena, porque eu teria feito o que minha cabeça e o que o meu coração manda, então, de estar disputando essa semifinal com o Flamengo. Mas feliz ainda por ter conseguido a classificação e tudo isso ter valido a pena. Que o Flamengo joga muita bola, assim, a gente viu durante a temporada. Existe um gosto especial de passar e chegar na final da Libertadores enfrentando o que vocês enfrentaram, assim, o estádio da maneira que estava, e jogar com a menos durante esse tempo todo, com essa pressão toda. É melhor até, assim, do que ganhar com uma grande exibição, assim, dá uma confiança a mais? Eu acho que sim. Eu acho que agora que passa, principalmente, né, depois que a gente está mais aliviado, porque durante o jogo ali está num momento de tensão muito grande, a gente quer que faça gol e que termine logo, né, que consiga ficar mais tranquilo o jogo, mas agora depois se valoriza muito, até por conta de muitas coisas que acho que falaram durante toda a nossa campanha. Lógico que não foi o ideal a nossa campanha na primeira fase e classificar em segundo, mas eu acho que muitos desmereceram a camisa do Flamengo e a força que esse clube tem e a tradição que tem numa Libertadores. Não à toa, nos últimos anos aí vem chegando na semifinal em muitas e em algumas finais também. Então acho que desmereceram muito isso e desmereceram muito a força. E a gente foi passo a passo, brigando. A gente ganhava 1-0 do Inter em casa, as pessoas falavam que era pouco, que ia sofrer para ganhar no Beira-Rio, e a gente ia lá e ganhava. Ganhava do Estudiantes, as pessoas falavam que era pouco, a gente foi lá e classificou dentro da casa deles. E mais uma vez a gente conseguiu fazer isso e mostrando um pouco do espírito da nossa equipe, né? Acho que dentro do vestiário a gente nunca duvidou da nossa qualidade, nunca duvidou da nossa força e de que é um time que briga também. Eu acho que as pessoas acabam desassociando um pouco o talento da nossa equipe e a qualidade da nossa equipe com a vontade de vencer. A gente tem vontade de vencer, é óbvio que talvez às vezes o perfil dos jogadores não pareçam, mas ali é um grupo muito competitivo e que briga muito pelo Flamengo. Rossi, o Flamengo conseguiu seu objetivo, você foi eleito o melhor jogador em campo e agora vai para uma final de Libertadores da América. O que representa para você disputar uma final de Libertadores? Tem Palmeiras ou LDU? Uma é brasileiro que você conhece bem, está jogando sempre contra. Outra é o LDU, que é um time forte, também acostumado a finais. Não, primeiramente, seja quem seja, a gente está na final e isso nos deixa muito felizes. Hoje a gente veio para classificar, a gente conseguiu a classificação. Foi dura, foi difícil, foi na paixão, na raça, e a gente conseguiu uma classificação muito importante. Na verdade que vimos para isso, nos vamos felizes pela classificação e seja quem seja, a gente está na final e não pode desmerecer ninguém, porque a gente mereceu estar nessa final. E nessa final era em Lima, não sei se vai ser lá ou não, mas a gente está na final da Libertadores e é um passo muito importante para todos nós. Mas você nessa campanha tem a defesa contra o Táchira na fase de grupos, que você salva o Flamengo, depois tem a disputa de pênalti contra o Estudiantes e hoje você faz uma partida excelente, histórica. Essa campanha na Libertadores, se culminar num título, é a virada de chave para você se tornar um ídolo do Flamengo? Isso não é comigo, eu não sou quem decide isso, é a torcida, é a gente que nos apoia sempre. Obviamente parabenizar e agradecer os torcedores do Flamengo que chegaram aqui na Argentina, que não conseguiu vir, que ficou lá no Brasil apoiando e comemorando muito com a classificação nessa final. Então, virar ídolo não depende de mim. Obviamente, os resultados são quem traz isso e eu cada dia me sinto muito feliz aqui no Flamengo. Cada dia me dedico mais ao Flamengo para poder dar o meu melhor em campo, que esse é o meu trabalho, é treinar e me dedico ao Flamengo para demonstrar em campo que estou aqui, que todo mundo pode confiar em mim, que eu estou para ajudar o Flamengo, que é o que todo mundo quer. Uma última pergunta, Rossi. O Flamengo veio preparado para as bolas cruzadas, né? Foram 38 bolas cruzadas durante todo o jogo, mas o sistema defensivo é muito forte do Flamengo, principalmente em bolas aéreas, né? Os zagueiros sobem muito, cabeceiam muito, e você também está preparado para esse tipo de jogada? Na verdade que primeiramente a gente sabia que o jogo do Racing assim, bola direta, bola na área, é uma das ferramentas que eles têm, né,
fazer os gols, para complicar nossa defesa. Hoje a gente fez uma grande partida, muito sólida na parte defensiva. Eles acham que conseguiram somente chutar no gol 2, 3, 4 vezes, que foi pouco para 90 minutos, e mais jogando, acho que mais de 30 minutos com um jogador a menos. Então o esforço que a gente hoje, o mesmo Leo chegou no limite com o tornozelo, depois entrou Danilo, a gente fez um estilo parecido que tinha feito na Copa do Brasil o ano passado, quando a gente ficou com um jogador a menos, e para cobrir mais espaço na amplitude do campo, para tentar diminuir as bolas aéreas, mas eles cruzaram muito, a gente defendeu muito, e isso nos deixa muito felizes, porque a gente veio buscar a classificação e sair com a classificação na mão, que foi um grande esforço de todo mundo. Pois não, então, meu amigo Felipe Mota, nós estamos ainda na zona mista. A delegação do Flamengo está toda já dentro do ônibus, só falta um jogador, o Léo Pereira, zagueiro, que está fazendo o exame de doping. Se ele ainda falar com a imprensa até o final do programa, a gente volta com ele. Lembrando que o Flamengo, então, faz a final da sua 5ª final de Libertadores, 29 de novembro, o jogo contra Palmeiras ou LDU em Lima, no Peru. Por enquanto o jogo está confirmado para Lima, no Peru. Se mudar a Conmebol, pode tirar os problemas lá do Peru para outro lugar. E lembrando para a torcida do Flamengo as finais que o Flamengo teve de Libertadores da América. A primeira foi em 1981, estádio Centenário, em Montevidéu, foi campeão vencendo o Cobreloa do Chile por 2-0. A segunda, 2019, em Lima, no Peru, o Flamengo venceu o River Plate de virada por 2-1, foi campeão. A terceira, a torcida não quer lembrar dessa, né? Também em Montevidéu, perdeu para o Palmeiras por 2-1, foi vice-campeão. A última, 2022, Guayaquil, no Equador, quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e se sagrou campeão. E agora os rubro-negros esperam que venha o 4º título. A delegação do Flamengo viaja às 3 horas da manhã em voo fretado para o Rio de Janeiro, chegando no Galeão, Aeroporto Internacional Tom Jobim, às 6 horas da manhã. E amanhã, às 4h30 da tarde, já tem reapresentação no CT Ninho do Urubu. Claro que quem não jogou vai treinar, quem jogou vai fazer aquele trabalho de recuperação muscular, de recuperação física. Flamengo volta a campo no sábado, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, contra o Sport Recife. Se o Léo Pereira chegar aqui, passar por aqui e falar com a gente volta. Mas já vou me despedindo de vocês antecipadamente. Um abraço para você, Felipe, pro Elton Serra e pro fã de esportes, especialmente torcedor rubro-negro, que está muito feliz aí em todo o país. Fala pessoal, Flamengo na final da Libertadores. Eu fui perguntado na semana passada, se eu não me engano, acho que foi no Seleção, qual era o tamanho da vantagem do Flamengo, né? Depois da vitória por 1-0 jogando no Maracanã, e eu falei que era uma vitória gigante. Vitória gigante, vantagem gigante, justamente por isso. Porque o Flamengo é o time que sabe jogar, não toma gol, assim. Por isso ela é gigante. 1-0 na Libertadores é gigante, gente. 1-0 numa semifinal de Libertadores é gigante. Então tá aí, Flamengo na final da Libertadores. E é esperar amanhã para ver o que o Palmeiras vai fazer. Eu queria muito que o Palmeiras possa definir e possa fazer essa reedição de final de Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. Vamos ver. Valeu, rapaziada. Meus amigos, isso é semifinal de Libertadores, meus parceiros. É isso mesmo, bicho pegando. Bom, primeiro falar da emoção, da bonita emoção do torcedor flamenguista, dos que lá estavam, né, assistindo a essa semifinal lá na Argentina, quando a câmera vai para a arquibancada, alguns torcedores emocionados, com a classificação para mais uma final de Libertadores, um segundo tempo extremamente suado no sacrifício. A gente já vinha prevendo um jogo difícil, um jogo complicado. O primeiro tempo o Flamengo fez o que deveria ter feito e provavelmente o Felipe Luiz tenha pensado da mesma forma, que era tentar tirar a bola do adversário, tentar tirar a pressão do adversário. O Flamengo infinitamente, tecnicamente é melhor e conseguiu no primeiro tempo mostrar isso, mostrar que tecnicamente é melhor, porque foi o tempo todo com a bola, o Racing só isolando essa bola para frente, tentando ganhar a segunda bola, mas o Flamengo não estava dando chances. Pulgar, Jorginho, Varela, linha de defesa, Luiz Araújo jogando muito bem esses jogadores, o coletivo funcionou.
Já no segundo tempo, o cenário ele muda com a expulsão injusta do Plata. Uma expulsão injusta do Plata. No máximo, um cartão amarelo ali para os dois, pro Rojo e também pro Plata. Mas o árbitro tentou prejudicar o Flamengo, expulsando o Plata, e a partir daí, da expulsão com um jogador a menos, a gente começa a assistir um outro jogo, né? Um jogo de muito mais pressão da equipe do Racing, porque o Flamengo tem que recuar. Ele colocou ali o Saúl, colocou o Bruno Henrique lá na frente para tentar puxar contra-ataques, mas não conseguiu praticamente ter o contra-ataque. Então o sistema defensivo melhorou ainda mais, até porque o estilo de jogo do Racing favorecia esse sistema defensivo, com muita bola aérea. Então ele aumenta a estatura do time, com o Bruno Henrique, com o Saúl, com o próprio Danilo, que entrou ali na defesa, Emerson Royal, que no finalzinho entrou no lugar do Varela, que também fez um bom jogo. Parabéns ao Flamengo pelo sacrifício no final da partida, parabéns por mais uma final de Libertadores. Agora é esperar quem vai ser o adversário do Flamengo na final da Libertadores em 2025. De um lado LDU, do outro lado o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras perdeu a primeira partida por 3-0 e vai ter que pelo menos fazer 3 gols para levar para os pênaltis ou mais para conseguir a classificação para a final da Libertadores, que provavelmente, bom, deixa pra lá. Acho que vai ser um jogo difícil e complicado. Eu vi, né, Rodrigo Viga? Eu percebi que ele passou rápido pelo assunto arbitragem. Rápido. Ele já falou do Rossi. Pode deixar que eu vou falar do Rossi ainda, Piper. Pode deixar que eu vou falar que o Flamengo mereceu. Claro que mereceu. O Flamengo ganhou do Racing, o Flamengo ganhou da Comebol, o Flamengo ganhou do árbitro, o Flamengo ganhou de todo mundo nesse jogo de hoje. E você queria que eu fizesse um monólogo do árbitro aqui? E eu vou me esforçar muito pra falar o tempo inteiro do lixo que é a Comebol. Mas eu vou. A gente tem 70 mil pessoas aqui. A gente é um canhão. Graças a Deus. Porque a gente é de verdade, né? Aqui não tem lorotinha. Ai, não pode. Ai, vai falar isso. Se foi uma vergonha o que aconteceu, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ouvir alguém que o represente e fale a palhaçada que aconteceu hoje no estádio El Cilindro, Rodrigo Viga. Porque não dá. Eu me recuso. Eu quero ficar 1 hora falando. Como é que é o nome desse árbitro? Piero Maza. Piero Maza. É isso? É isso, chileno. Então, Piero Maza tentou tirar o Flamengo da Libertadores, Rodrigo Viga, e não conseguiu. E outra, o Rossi queimou a minha língua. Se eu tivesse agora um isqueiro aqui, Bruninho, eu, botaria na minha língua, porque ele queimou. O cara tá salvando o Flamengo na Libertadores. Se for campeão, pra mim, é o nome do Flamengo nessa Libertadores, Rodrigo Viga. Fala, pilhado. Grande abraço para você, para a turma da mesa, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O time do Racing, meu caro pilhado, tem um futebol medíocre, um futebol ridículo. Se isso aí é o melhor dos times argentinos na atualidade, meu amigo, você pode dizer aí, pode anotar e guardar. Eles vão ficar 1 década sem ganhar um título de Libertadores da América. Seleção é outra história. Só tinha uma chance hoje do Racing vencer o Flamengo pela margem de 2 gols. Se jogasse com 12, 13, 14, 15, eu não sei quantas porcarias tem nesse VAR, né? 16, 17, seja lá quantos forem, com a camisa azul e branca, que são as cores, inclusive, da Argentina. Porque o Flamengo foi vítima de um assalto hoje no El Cilindro, em Buenos Aires. Tô olhando aqui o código penal argentino e brasileiro, dá para enquadrar em um monte de artigo. Esse cara tinha que sair algemado da Argentina. Por quê? O vagabundo, só falando assim, ele não se deu nem um trabalho de olhar o VAR, rapaz. Nesse safanão acontece toda hora. Acontece muito mais do que isso dentro de campo. Um tapinha, Flávio disse que não dói, quase que doeu pra cacete, Flávio, porque quase que tocou na sarjeta do Flamengo e jogou o Flamengo pra vala. Quase o Flamengo foi eliminado por causa desse salafrário, desse mau caráter. O Flamengo já tinha sido roubado na Libertadores, aqui no Maracanã, contra os argentinos. Por que os argentinos têm que ser beneficiados? Tem alguma coisa acontecendo. Pilhada, a diretoria do Flamengo precisa se posicionar. Futebol, eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, não se ganha apenas dentro das 4 linhas. Tá claro, transparente e evidente. Tem que marcar presença, tem que estar lá, tem que ter reunião, tem que ter olho no olho, tem que ter tete a tete. Falar assim,
não quero ser beneficiado. Agora, roubado não. O Flamengo foi roubado 2 vezes contra argentinos. Por acaso, 2 situações envolvendo o Plata. Não querem que o Flamengo seja campeão? Porque eu acho que o Palmeiras não vai passar, viu, Pepiano? Prepara o balde pra chorar. Querem o quê? Que seja o não brasileiro campeão da Libertadores da América? Tá monótono? Tá ruim? Então joga essa porcaria de lado. Vamos fazer um campeonato nosso, porque aqui é muito melhor do que boa parte da Libertadores da América. O Flamengo foi assaltado, foi roubado. Isso não pode ficar assim. Vitória firme, com brios, com firmeza, de saco roxo do Flamengo hoje. E pra você antes, que ficou acordado, torcendo contra, a vitória hoje foi de 45 milhões contra 11 argentinos e um monte de chilenos. Não sei nem se o VAR era chileno, colombiano, equatoriano, mas hoje o que houve foi uma organização criminosa, foi um complô contra o Flamengo, mas não deu certo. A humildade e a estratégia falaram mais alto que o talento hoje, e foi por isso que o Flamengo chegou de maneira justa a mais uma final de Libertadores da América. Cara, para mim a expulsão do Plata condicionou muito o jogo e para mim foi injusta. Então hoje o que o Flamengo mostrou foi que também o time do talento e o time do dinheiro sabe e soube ser humilde, concentrado por 100% do tempo e consciente do que o jogo se apresentava. Porque era um jogo hoje de doação total, de concentração por 100 minutos. Qualquer vacilo poderia fazer com que o Flamengo caísse fora da Libertadores da América. E o time foi concentrado, foi muito inteligente. A estratégia do Felipe Luiz, enquanto os jogadores estavam no 11 contra 11, funcionou muito bem. 30 minutos do Flamengo tocando bola, botando o seu talento para fora e mandando no jogo. Dali para frente o jogo já ficou mais difícil e depois da expulsão do Plata, a coisa se complicou, como a gente já imaginava que seria, com muitos chuveirinhos, e o Felipe Luiz foi muito inteligente. Quando ele tira os 2 jogadores de mais recurso técnico para botar um cara que corre, como o Bruno Henrique, mais um para defender, ele tranca basicamente as possibilidades mais claras que o Racing poderia vir a criar, que não criou. O Racing também acho que jogou um jogo muito pobre do ponto de vista intelectual, mas o mérito todo do Flamengo em se defender, em negar os espaços e chegar justamente a mais uma final de Libertadores. O sonho pelo tetra da Libertadores segue vivo pro Flamengo, que consegue um empate importante, heróico, com 1 a menos, boa parte do segundo tempo contra o Racing na Argentina, e está classificado à decisão da maior competição que temos no nosso continente. Um Flamengo que venceu o jogo da ida, que sabia que enfrentaria uma grande pressão no jogo da volta, com uma festa incrível que fez o torcedor do Racing, segurou com tranquilidade no primeiro tempo. No segundo tempo, depois da expulsão do Plata no início da segunda etapa, teve um pouco mais de pressão, principalmente nos minutos finais. Rossi, importantíssimo, fazendo grandes defesas, coloca o Flamengo em mais uma final de Libertadores nessas últimas temporadas. O sonho do tetra continua e continua com uma atuação importante num jogo que tinha pressão e que o Flamengo soube lidar, né, Vitor Sérgio? Boa noite. Precisava começar comigo, mas vamos lá. Boa noite. Boa noite. O jogo era muito controlado, né? E aí acho que fica mais uma lição, e acho que o Plata, você pode dizer que foi expulso com muito rigor? Pode. Mas ele deu margem para uma arbitragem que precisa controlar, precisa trazer o jogo ali. E o jogo até aquele momento era controlado. O Racing não tinha ideia do que fazer para fazer um gol no Flamengo. Jogo muito controlado, muito tranquilo. Teve uma chance no primeiro tempo lá do jogador cabeceou lá e o Rossi fez uma grande defesa, e a batida de fora da área depois do chambão do próprio goleiro. E aí o Plata deu motivo pro árbitro expulsar. O árbitro nem viu, né? Quem contou tudo foi o quarto árbitro, ou o Bandeira, acho que o quarto árbitro. E aí o Flamengo passou a sofrer e mesmo assim mostrou que o time do Racing, que é um time montado para ganhar a Copa, hoje ele não estava montado para ganhar nada. Um time muito pobre, quase nenhuma jogada de aproximação, era só jogada de bico pra área, e aí mais uma vez, repetindo que foi a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, mais um jogo de volta de semifinal fora de casa, o Felipe Luiz monta ali uma linha de 5 que funciona muito bem, já tinha sido assim na Neoquímica Arena contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e hoje no Racing ele fez isso e congestionou demais, e a gente tem que citar acho que 2 nomes. O primeiro é o do Rossi,
que escreve mais uma passagem gloriosa com a camisa do Flamengo, né? Um goleiro que foi muito contestado no início, que passou desconfiança e já tinha sido herói no jogo contra o Estudiantes, quando ele falhou no tempo normal, mas garantiu nos pênaltis. E hoje o Rossi foi fenomenal, eleito o herói do jogo, e é uma bela palavra mesmo, herói do jogo. E o outro, o Pulgar, a gente falou... O reforço do Flamengo para a reta final da Libertadores se chama Eric Pulgar. A partida do Pulgar hoje foi espetacular. E o Flamengo vai a Lima, se for em Lima, o Flamengo vai a Lima pelo tetracampeonato da Libertadores. É isso, a gente tem alguns times brasileiros que são tricampeões da Libertadores, nenhum que é tetra. O Flamengo tem a possibilidade de ser o primeiro entre os brasileiros com mais uma estrelinha ali de Libertadores no seu peito. Ricardinho, os caras fizeram uma grande festa, tem que se aplaudir o que fez o torcedor do Racing, mas vão embora pra casa triste, Ricardinho. Boa noite. Boa noite. Help me, help you. Ô, Plata, falta muita inteligência pra você, né? Você poderia ter jogado o Flamengo hoje no mato, mas de uma maneira que ia ficar marcado pra história. É agressão. Num jogo de pressão como esse, num jogo onde você sabe que a arbitragem vai ter que controlar o jogo, você deu um vacilo danado. Sabe o que você tem que fazer agora, Plata? Pegar o bicho da classificação, o prêmio da classificação, e entregar para os seus companheiros para eles dividirem. Ou, se você quiser, entrega para o Rossi. Fez uma grande partida o Eric Pulgar, é verdade, mas o Rossi fez pelo menos 2 grandes defesas. Uma no primeiro tempo e uma no finalzinho, que a bola desvia no Emerson Royal e ele faz uma defesaça. Linda festa do torcedor do Racing, espetacular, maravilhosa, mas não adiantou para nada, né? Não adiantou para nada. O time realmente não tem ideia nenhuma, pobre, um time pobre. O que faz o Racing o jogo inteiro? Estirão e bola dentro da área. Mais nada. Não consegue ter uma aproximação. Teve um chute de fora da área. O Flamengo não era para ter sofrido como sofreu no final do jogo. Só sofreu porque faltou inteligência ao Plata. O Flamengo está na decisão e eu sei, torcedores de Botafogo, de Vasco, de Fluminense, torcedores do São Paulo, torcedores do Santos, do Grêmio, dos outros campeões da Libertadores da América, vai ser duro. Mas teremos um brasileiro tetracampeão da América. Ou Flamengo ou Palmeiras. Amanhã o Palmeiras ainda tem que passar pela LDU, mas se o Palmeiras conseguir reverter o placar que a LDU fez no primeiro jogo, que foi 3-0 a seu favor, aí a gente tem 2 brasileiros e aí é certeza realmente de um tetra. E aí, Palmeiras ou Flamengo, os 2 já são tri. E aí a certeza seria de um tetra. Ô, Beckler, a gente falava durante a semana sobre um Flamengo ter que entender o que o jogo pedia. É um Flamengo que tem um DNA muito claro, uma forma de jogar muito clara, mas que esse jogo especificamente poderia trazer outros contextos, outras necessidades pro Flamengo se adaptar, saber jogar esse jogo. E acho que tudo que o jogo pediu, o Flamengo conseguiu ir se adaptando para chegar a esse empate, a essa classificação, né? Boa noite. Boa noite, meu povo. Se o que o Racing ia fazer era cruzar a bola na área, o Flamengo foi muito bem. O Racing no segundo tempo, vira uma outra coisa, quase que futebol, né? Porque o Flamengo com um jogador a menos só se defende, acho que se defende bem dentro da área e mal fora da área, mas também não acho que tinha muito o que fazer. Enche a área de jogadores e vai muito bem. Dos 24 cruzamentos do Racing no segundo tempo, só 5 acertam alguém de azul e branco dentro da grande área. O Léo Pereira ganhou 6 de 7 duelos no alto, o Léo Ortiz 5 de 4 de 5 e o Alexandro também 4 de 5. Defesa do Flamengo, o núcleo forte da defesa do Flamengo teve muito bem em evitar isso. O jogo em si, eu acho que o primeiro tempo faltou o Flamengo ter mais ritmo. Optou hoje por marcar um pouco mais atrás. Eu acho porque se marca muito à frente, dá muito espaço pro chutão, pro Adriano Martins virar um lançamento. Mas eu acho que teve pouca continuidade os ataques do Flamengo nos momentos que ele conseguiu ter posse de bola no primeiro tempo. E o segundo tempo já estava esquisito desde o início. O Flamengo já não tinha as boas posses de bolas que tinha no campo de ataque no segundo tempo, não tinha. Mas o torcedor do Flamengo não tá nem aí. Nem aí. O que foi o jogo, se sofreu mais, se sofreu menos, porque a final é daqui a um mês. Um jogo completamente diferente. Você tem tempo de preparar esse jogo completamente diferente. Você não terá, independentemente de quem chegue, um time com a característica que tem o Racing. Então você não vai sofrer de novo desse mal do Racing. Mas se o que o jogo pedia era defender bem a área, afastar, que não deixar a água entrar, o Flamengo conseguiu fazer isso bem. E aí acho que o Beckler citou alguns números dos defensores do Flamengo, e acho que de fato foram muito bem hoje, né? E aí não diria nem que é uma novidade na temporada, porque são defensores que têm ido muito bem e que têm dado
uma tranquilidade, assim, pro Felipe Luiz, na escolha que fizer, né, dos três, e hoje, em algum momento, os três estiveram em campo, muito seguros, assim, num geral. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz é um time que leva poucos gols, sempre. O Felipe Luiz, se eu não me engano, antes desse jogo, tinha uma média de 0,58, que, se você arredondar para baixo, é um gol a cada 2 jogos sofrido, né? Então, não levou gol nenhum desses 2 jogos, não levou gol do Inter no mata-mata, foi levar gol do Estudiantes. Enfim, então acho que esse é um ponto. E mais uma vez, bater aqui na tecla da questão da competitividade, né? Hoje era um cenário em que o Flamengo... Saúde. Hoje era um cenário em que o Flamengo não esteve confortável na maior parte do tempo e competiu muito bem, né? Acho que o primeiro tempo do Flamengo, ele tem ali algumas escapadas e tem alguns controles e tem algumas posses de bola mais longas que eram muito próximos do que o Flamengo queria. Acho que ali ele teve chance para finalizar. Tem o lance do Arrascaeta que ele cruza, se é o Pedro, que é um pouco maior que o Plata, faria o gol no carrinho. Depois tem uma outra batida do Carrascal da frente da área. Então, assim, o Flamengo ainda teve ali alguns momentos bons e sofreu muito pouco. No segundo tempo, já estava o jogo do Racing muito próximo da área do Flamengo, ainda no 11 contra 11, e acho que a perda do Plata tira do Flamengo um jogador que estava correndo e marcando muito, né? Quando a gente fala da defesa, né? Todo mundo ali foi bem. O Alexandre fez um grande jogo, os 2 zagueiros, o Léo Ortiz claramente não estava 100%. O Pulgar fez um grande jogo nos duelos por baixo, nos duelos pelo alto. Mas Plata e Carrascal marcaram muito também. Carrascal jogou muita bola. Marcaram muito. O Plata voltou marcando, o Plata roubou 2 bolas na intermediária defensiva no primeiro tempo. Então, assim, a expulsão dele é duplamente prejudicial, porque ainda bem que o Bruno Henrique entrou muito bem, né? Para o time do Racing, só sabe gritar e cruzar, não sabe jogar. Vamos pra final, Mengão! É isso aí! Você fica com a bola, vai segurar e vai acabar! E vai acabar e acabou! Acabou! Flamengo! Tua glória lutar com o espírito de Feruza! Estamos na final! Lima! Vamos te reencontrar, Lima! Isso aqui é Flamengo, finalista da Libertadores da América. Respeitem o clube de regatas do Flamengo, uma força inexplicável. Nunca provoquem o Flamengo. Em 7 anos, 4 vezes finalista da Libertadores da América, 5 vezes finalista da maior competição do continente. O Flamengo está a um jogo de se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da história, para a tristeza dos antes que estão em depressão neste momento. Olha só, nação, e o Galvão Bueno falou também aqui sobre a classificação histórica do Flamengo. Ele falou no Instagram dele dizendo o seguinte, ó: haja coração, foi teste pra cardíaco. Libertadores é diferente de tudo. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas terminou 0-0. Teve Plata expulso no segundo tempo e o Felipe Luiz tirou Arrascaeta e Carrascal, fechou a defesa e deu certo. O time jogou com raça e coração e o Racing foi pra cima no ataque o tempo inteiro. Chegou perto do gol, mas um cara estava iluminado. Rossi foi um gigante, um argentino, levou o Flamengo à final em cima de um time argentino, em um campo histórico. Pegou tudo, jogou demais. E agora, contra quem vai ser? Palmeiras ou LDU? Então tá aí o Galvão Bueno falando aí sobre essa classificação histórica do Flamengo para mais uma final de Libertadores. E o Flamengo está rumo ao tetracampeonato. É isso aí, nação. Então, uma classificação histórica do Flamengo para mais uma final de Copa Libertadores da América. Não teve jeito, o Racing foi eliminado, o Mengão carimbou o passaporte para Lima, vai fazer essa final histórica da Copa Libertadores da América. Vamos ver agora quem será o adversário do Mengão. E, meus amigos, vou dizer uma coisa para você, olha... essa partida teve emoção do começo ao fim, né? O primeiro tempo o Flamengo dominou a partida, inclusive teve um jornalista que até falou que o primeiro tempo do Flamengo foi estilo Jorge Jesus e o segundo tempo estilo Simeone. O Felipe Luiz conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse no primeiro tempo. Segundo tempo o Flamengo acabou
se trancando mais, principalmente depois da expulsão do Gonzalo Plata, que na minha opinião foi injusta, mas o Flamengo conseguiu essa classificação histórica para Lima, né, para a final da Libertadores da América. E agora que venha mais um título do Mengão, um título de Libertadores. Se o Flamengo conseguir esse título, será o primeiro tetracampeão da Libertadores da América, brasileiro, né? Tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. É isso aí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.